Glória a Deus, queridos. Quantos estão felizes aqui? Diga amém. A palavra está sendo gravada, você poderá ouvi-la de novo. E Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar o seu coração. Você está aberto para ouvir de Deus? A palavra de Deus, ela é para consolar, exortar e edificar, amém? Então, ela sempre nos abençoa. E Deus, Ele traz uma palavra de acordo com a nossa realidade. Todos os dias eu oro ao Senhor, diariamente dizendo: Senhor, fala com a tua igreja. Qual é a palavra que está no seu coração para nossas vidas? Muitas pessoas têm pregado sobre muitos temas, mas Deus tem algo para você hoje. Eu creio que este ano Deus vai restituir nas nossas vidas abundantemente, amém? E Deus começa restituindo algo que é o centro, que é a essência, que é a raiz de todas as outras restituições, amém? Porque primeiro, sem fé é impossível de agradar a Deus. Ele nada vai fazer se não for pela fé. A fé é o que move os céus na sua vida. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Está em Romanos 10, 17, amém? Então como que você cresce em fé? Ouvindo a palavra da graça, do Evangelho. Ouvindo pregações. Glória a Deus. Mas também a fé, a unção de Deus, ela vem por meio do relacionamento. Então, sem unção, nada pode acontecer. O que as pessoas querem no nosso meio, o que nós queremos é ver a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas, amém? Nós queremos ver a glória de Deus sendo manifesta nas nossas células, em nossos cultos, em todas as nossas reuniões, que possa ter vida fluindo. E eu tenho orado a Deus, como o apóstolo Paulo dizia, que as minhas palavras não sejam apenas palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de poder. E Deus tem colocado no meu coração, para que os milagres, o poder de Deus, venha se tornar abundantes, frequentes nas nossas vidas. Para que o seu coração venha ser despertado em viver o extraordinário. Quantos podem dizer amém? E eu estava meditando. As pessoas hoje, elas estão começando a viver, em muitos lugares, no modo automático. Estão fazendo a obra de Deus sem a manifestação da presença de Deus. E tem pessoas que estão esquecendo de como é viver uma vida cheia do Espírito diariamente. Tem pessoas que estão se esquecendo de como é viver o extraordinário, o sobrenatural, a ter o coração incendiado, a ouvir a voz do Senhor suavemente no seu espírito. Porque elas vão vivendo no automático. E o esfriamento, ele é lento. Ele é aos poucos. Uma vez eu vi um esquimó fazendo uma experiência, isso é verídico. Uma armadilha para lobos. E aí ele pegava um punhal, matava um coelho, uma lebre, e aquele sangue quente no punhal deixava congelando e colocava o cabo para baixo e a lança para cima. Depois ele molhava com sangue de novo e congelava, e virando um picolé de sangue. E aí até que aquele sangue começava a atrair os lobos. Eles vinham e começavam a lamber aquele punhal, e o sangue, o gelo, ia descongelando, até que a língua dele encontrava com a lâmina e começava a cortar a sua língua, e lambendo o seu próprio sangue quente, já não percebia
porque a sua língua estava anestesiada. Quando já via, já estava com a boca toda cortada. Depois não conseguia comer direito, emagrecia e alguns até morriam. Uma armadilha sutil. E assim também, se nós não voltarmos para as coisas básicas, mais elementares da fé cristã, que para alguns pode ser chover no molhado, que é o nosso devocional diário, a nossa vida com Deus, nós estaremos como aquele lobo, né, que nós não percebemos, até que caímos numa armadilha, que é viver uma vida cristã, friamente, naturalmente. Diga misericórdia. Algumas pessoas, o diabo até convenceu que o extraordinário, o sobrenatural, é para as pessoas que foram chamadas ao ministério como pastores, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, e não. É para todo crente. E é uma ordenança do Novo Testamento: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Mas também em Hebreu, ele diz que ele faz dos seus anjos ventos, mas dos seus ministros labaredas de fogo. Aleluia! Então ele faz de você uma labareda de fogo, alguém que serve ao Senhor em ebulição de espírito. E essa é a maneira de servirmos a Deus. É a maneira para fazer o extraordinário e o sobrenatural. Quantos querem que a sua unção cresça? Quantos querem que o poder de Deus cresça na sua vida? Quantos querem ser usados por Deus como os apóstolos eram usados? Fala amém também. Às vezes você acha que não é possível, mas o livro de Atos não terminou, porque você vai continuar. Será os Atos da Igreja Videira de Itaúna. Aleluia! Então a história não acabou. Deus não mudou. Os dons não cessaram. Deus quer restaurar e restituir os dons nas nossas vidas. Deus quer fazer com que nós vivemos uma vida com uma demonstração de poder. E nós recebemos batismo no Espírito Santo e batismo com poder. Poder que o apóstolo Pedro, depois que foi batizado na primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. Diga amém. Poder que atrai as pessoas. As pessoas serão atraídas para estar conosco por causa da manifestação da glória e do poder. Nós estamos aqui por causa da presença dEle. Amém? Para cultuá-lo, para adorá-lo, para prestar culto ao Senhor, mas para receber poder de Deus. Vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Diz assim, Ezequiel 47, versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa estava para o oriente. E as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Quantos já andaram aqui em lugares que as águas são tão rasas que ficam no seu tornozelo? Uma vez eu fui lá em Coroa Vermelha, lá em... Fugiu o nome da palavra, gente. Porto Seguro. Obrigado, foram umas 3 vezes, esqueci o nome. As águas ficam nos joelhos, e você vai andando quilômetros, mas chega uma hora que perde a graça. Você quer águas mais profundas. Você fica cansado.
Águas nos tornozelos fala de pessoas vazias, que elas decidem de uma maneira natural tudo que elas vão fazer. Elas vivem a sua vida como todos vivem. Tem pouca água, águas nos tornozelos. Ela não tem poder de refrescar você, não tem frescor. Fica debaixo de um sol quente e apenas os pés molhados. Deus tem um oceano de unção, de glória, de poder para nossas vidas. Mas tem pessoas que elas vão e vêm quando elas querem. Elas são donas do seu próprio nariz. Não são guiadas pelo Espírito, conduzidas pelo Espírito. São incapazes de ouvir a voz de Deus, porque têm ouvido muitas outras vozes. Então fala, eu não quero águas nos tornozelos. Fala para o seu irmão, fala, não deixe que as águas fiquem nos tornozelos. Aleluia. Mediu 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. As águas estão aumentando, a unção está crescendo. O ambiente de glória aumenta no nosso meio. A experiência com o Espírito Santo, a vida com Deus passa a ser uma vida prazerosa, porque as águas já estão nos joelhos. A pior coisa que tem é um crente que não é transbordante do Espírito, porque há uma sequidão dentro dele, há uma necessidade, um vazio, há um grito de urgência no seu coração e um anseio profundo por mais. E chega um tempo que ele até esquece de como era viver no sobrenatural. Tem pessoas que ainda não experimentou de águas nos lombos. E aí ele vive enganado a vida inteira, pensando que a vida cristã é uma vida comum, é uma vida religiosa, cumpridor de rituais, de sentar em cadeiras, ouvir pregações, participar de uma célula. E ele vai vivendo anos da sua vida, anos e anos vai se passando, e ele vive uma vida comum, até que ele desiste e fala, ser crente é difícil demais. E é cansado mesmo, é cansativo ter águas nos joelhos, porque você não é conduzido pelas águas, não experimentou ainda da profundidade do amor de Deus, a plenitude do Espírito, do coração incendiado, quando bate mais forte o coração por causa da glória dEle, das experiências no seu lugar secreto, de ficar horas e horas onde a glória de Deus é palpável na sua vida, e de ouvir a sua voz, e de ser usado por pessoas para liberar palavras proféticas, para ser usado com curas, para que haja salvação na sua casa, na sua vida. Não tem palavras fluindo da sua boca, o coração não queima, porque não tem palavras que fluem, porque as águas estão nos joelhos. Quantos querem águas mais profundas? Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Já melhorou bastante, não é verdade? Mas Deus tem mais para você. Deus tem uma porção maior de presença. A presença de Deus não é ocasionalmente. E quando eu falo presença, eu estou dizendo de algo, me entenda bem. Deus mora dentro de você para sempre. Amém? O que eu estou querendo dizer é você perceber isso. É você sentir, é você testemunhar. O apóstolo Paulo vivia tão cheio do Espírito que a unção, ele transpirava a unção, e ele enxugava os lenços, e os lenços dele curavam pessoas. O apóstolo Pedro tinha tanta unção que a sombra dele curava pessoas.
E Deus disse para nós: não ore pelos enfermos. Ele diz: ide e curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e parece que está muito longe, está muito desproporcional os milagres com a nossa realidade. E alguns até se questionam dizendo: será que acabou? Será que os dons pararam? Dons de interpretação de línguas? Será que isso acabou? Nós não vemos mais. Deus quer restituir o sobrenatural na sua vida, na nossa igreja. Amém? Por isso tenha fome de Deus. Deseje e não pare de buscar. Ele diz: buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o coração. Mas ele diz: mediu ainda outros 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não podia passar. Diga aleluia. Isso é alguém que ele é conduzido pelo Senhor diariamente, constantemente. Ele vive uma vida em oração sem cessar. A palavra de Deus possa ficar tão viva e clara que ele possa viver a palavra, a dar testemunho da palavra, ao ponto que a palavra de Deus e nós possamos ser um. De você viver, praticar de uma maneira clara no seu dia a dia. Amém, queridos? Passar a nado diz que você agora perdeu o controle da sua vida. Você não decide mais muitas coisas por si só, mas Deus fala com você o que você tem que fazer. E às vezes você tem que fazer coisas que você não teria coragem naturalmente falando. A entregar uma palavra que você não conseguiria entregar se não fosse cheio de Espírito. A orar por alguém na rua que você nunca viu, impor as mãos sobre ele e ele ser curado. Isso é passar o rio a nado, é perder o controle, é não ser mais guiado pela vida natural, aonde nada terá mais influência na sua vida. Timidez, temperamento, isso não vai ter mais sentido, porque você vive no Espírito. O apóstolo Paulo fala agora: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E Cristo viver em mim, Ele continuar fazendo o que Ele fez através de mim. O seu ministério, o ministério de Jesus, precisa continuar através de você. E Ele te deu autoridade para isso. Ide, pregar o Evangelho, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Aleluia! Então Deus tem isso para você. E aí ele diz a palavra do Senhor: e me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Quando tem unção de Deus, que são águas profundas, as margens do rio florescem. A sua vida vai ter flores, flor, vai ser verde, não vai ter sequidão. Margens do rio todas as áreas da sua vida terá frutificação, por causa das águas, águas profundas. Aleluia. Observe bem, todo lugar aonde passa um rio, em volta dele sempre a grama é mais verde, sempre tem flores, sempre tem as plantas estão verdes, bonitas, porque nós somos plantados em meio a ribeiros de águas. Aleluia. A nossa vida é uma vida imersa no Espírito e na palavra de Deus. Nós precisamos de viver algo que você não viveu ainda, a romper um limite que você mesmo colocou, a ir além de uma maneira extraordinária. Eu fico lendo a Bíblia e vejo o quão Abraão era amigo de Jesus, que Deus falava com Moisés face a face, que Deus passou na fenda da rocha e tampou com a sua mão, e Deus passou na frente com a sua mão para que Moisés não visse Deus e morresse. Deus cumpriu e ouviu a oração de Moisés, que desejava ver a glória de Deus. Moisés não estava satisfeito em apenas conversar com Deus. Uma nuvem de glória que descia, e eles falavam como era um amigo. Moisés queria mais.
E Deus tanto que respondeu a oração de Moisés, que quando Jesus estava no monte, Moisés e Elias estavam lá com Cristo. Jesus ficou com as suas vestes glorificada e Moisés viu a glória de Deus em Cristo Jesus. Pessoalmente, mesmo depois de morto, Deus anseia em revelar a você a glória dele. Deus deseja revelar a você uma intimidade. Deus te criou para relacionamento. Deus quer que você tenha tanta sensibilidade e intimidade com Ele, que as pessoas vão te chamar você de louco. Eu fico vendo o apóstolo Paulo, por exemplo. Ananias era um homem de Deus. Quando Saulo se converteu, lá em Atos 9, ele viu uma luz, a glória de Deus, ficou cego. Deus falou para Ananias: Ananias, vai até numa rua chamada tal, haverá uma casa, o nome daquela pessoa é este, ele vai estar orando, vai lá e cura ele, para ele voltar a enxergar. Aqui, o Espírito Santo falou para aquele homem o nome da rua, o número da casa, o nome do anfitrião, o nome do apóstolo Paulo, e o que ele estava fazendo. Meu Deus, que profundidade, que precisão de intimidade com Deus. Deus tem isso para você hoje. Deus quer te falar coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe. Mas Ele disse: clame a mim que anunciar-te-ei. Mostrarei a você. Amém, queridos? Mas Ele disse: não embriagueis com o vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios? Mas essa unção pode crescer abundantemente na sua vida. À medida que vamos as pessoas ministrando, porque é interessante que a palavra de Deus, que você vai continuar lendo, quando ia aproximando ao Mar Morto, as águas iam crescendo. Ela saía do templo rasa, mas quando chegava no Mar Morto era um rio abundante. Isso significa que a unção de Deus cresce na sua vida quando você chega para pessoas lá fora para pregar o Evangelho. Quanto mais você pregar para pessoas descrentes, mais você vai ter unção. A unção é para um propósito. A unção não é para ficar rodando, caindo e levantando no chão. Por mais que ela faça isso, por mais que você tenha liberdade no nosso meio de cair, de levantar, de rodar, você é livre. Pode acontecer, mas não é para esse propósito. A unção é para que o poder de Deus alcance pessoas. A unção é para que quebre o jugo de Satanás e pessoas venham receber Jesus. A unção é para que milagres aconteçam, para atrair os descrentes, para encher a casa, para que haja milagres no nosso meio. A unção, ela é para fluir no sobrenatural, para cumprir o propósito. Só podemos fazer a vontade de Deus por meio da unção. Se não tiver unção, Deus não agrada disso. Não haverá recompensa. É apenas alguém que sabe falar, tem eloquência, foi treinado, um treinamento natural, e ele faz de uma maneira natural. Conhecimento natural apenas alcança mentes naturais, mas palavras cheias de poder com vida alcança corações e quebranta corações. Quantos estão compreendendo? Quantos querem? Mas a unção, ela cresce aonde há fome. Nós vemos lá em Atos capítulo 10, versículo 44, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Havia um homem chamado Cornélio. Ele era italiano. Sabe algo interessante? Ele tinha fome de Deus. Ele estava na sua casa sedento pelo Senhor. Pedro foi lá na casa de Cornélio pregar o Evangelho. Pedro nem terminou de pregar e o Espírito Santo caiu sobre eles e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, na sua célula, em uma casa, quando tem pregação do Evangelho, quando tem fome de Deus, o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas. Por isso prega o Evangelho e pessoas serão cheias do Espírito Santo, amém? Uma vez um jovem chegou para o pastor e disse: pastor, eu li na Bíblia que diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Como é isso? O pastor falou para ele, pegou 2, 3 jovens e falou: vamos até o rio. Eles foram até o rio e deu uma peneira para cada um daqueles jovens. E disse: eu vou ali, eu vou voltar daqui 1 hora. Você vai descobrir como é ser cheio do Espírito Santo o dia que você manter essas peneiras cheias de água. E eles mergulhavam a peneira e levantavam a peneira, e as águas corriam.
mergulhava a peneira, levantava a peneira e nunca as águas paravam nela. 2 deles ficaram: esse pastor é louco, está fazendo nada com a nossa cara, vamos embora. E depois de 1 hora o pastor voltou e viu aquele jovem tentando várias vezes, frustrado, dizendo: pastor, eu não consigo encher a peneira de água. E o pastor falou: é muito simples, apenas não tire ela das águas, mergulhe e deixe ela lá, e ela estará cheia. As nossas vidas são assim, tem muitos furos. Mas todos os dias nós mantermos imersos nas águas do Espírito, nas águas profundas, você estará cheio. A glória de ontem não vale para hoje. O poder de ontem é para ontem. Hoje é necessário receber poder de novo. Não é ser batizado, é ser cheio de poder. O batismo é uma só vez, mas encher-vos é constantemente. E não é o Senhor que me enche, é eu que decido me encher. E fala: enchei-vos do Espírito, como estão entendendo? É você que decide, e a maneira de ser cheio é falando, declarando, orando, pregando. Quando você louva a Deus, quando você declara a palavra, você começa a ser cheio do Espírito. Se mantenha imerso nas águas do Senhor, diariamente. No começo será difícil, no começo ter a prática do devocional talvez será pesado, mas chegará um momento, é como subir uma grande montanha, cansa para subir, tem que ter perseverança, tem que exercitar, mas quando você chega lá no cume para descer, é disparado, não é assim? Não tem mais força, é apenas deixar seguir o ritmo. A vida com Deus no começo pode ser pesada, difícil. Ter a prática de orar alguns minutos, ler a Bíblia alguns minutos, seu devocional. Mas se você começar a fazer isso, você vai ser levado pelo Espírito a orar sem cessar. Vai chegar um momento que você vai estar orando o dia inteiro, em todo momento. Vai estar vivendo sobrenatural, amém, queridos? Cheio da palavra de Deus. Olha o que diz Provérbios 16, 26. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. Quem tem fome de Deus, a fome de Deus o leva a ele buscar de Deus. Uma das coisas tristes e um sinal de doença em uma pessoa é perda de apetite. Quando alguém perde apetite é porque está doente. Se não tem fome do sobrenatural, porque tem doença espiritual. Mas Deus está curando pessoas de uma doença espiritual, trazendo fome de Deus. Fome no natural pode ser algo que traz desconforto. Algumas pessoas ficam irritadas, com dores de cabeça, sonolentas quando tem fome, não é assim? Eu fico um pouco irritado quando eu estou com fome. Mas no espiritual devemos ter fome constantemente. E esta fome nunca cessa. Quanto mais você se alimenta, mais você vai querer do pão da vida. Quanto mais você bebe da água, mais você vai querer beber das fontes. Porque a promessa de Deus é o seguinte: aquele que beber um copo d'água, aquele apenas que experimentar da água, a promessa é que no seu interior fluirão rios de águas vivas. Você não precisa de beber rios de águas, ninguém dá conta disso. Você não precisa de beber litros e litros diariamente. Apenas um pouco de água todo dia. A promessa é que dentro de você vai fluir rios. Beba porções da água do Espírito, da oração e da palavra todo dia um pouco, e você vai ver que as fontes vão crescendo, e essas águas vão estar dentro de você, aleluia, águas de poder, águas de unção, de glória. Quantos estão querendo, diga amém. A unção também ela cresce aonde há unidade. Em Atos 5,12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos, mas ele tinha um costume. Qual era o costume? Reunir-se constantemente. Quinta-feira tivemos oração, fiquei tão feliz. Alguns irmãos foram lá no monte orar. Eu fiquei mais feliz ainda que muitos outros comentaram no grupo: semana que vem eu vou estar lá, e eu quero ver você lá, aleluia. Tivemos oração online,
tivemos oração presencial. A unidade da oração aumenta o poder no nosso meio. A minha unção com a sua unção, quando se une, forma-se poder. A minha brasa, junto com as nossas brasas, forma um grande fogo. Aleluia! Precisamos unir-se num só propósito de ver vidas sendo salvas. Precisamos de ter um desejo ardente no nosso coração de ver pessoas sendo transformadas e impactadas pelo poder de Deus. Um homem visitava o hospício, aqui chama CAPS, né? É isso mesmo? Lá em BH é Galba Veloso. E aí alguém chegou lá, foi fazer uma visita, e ele ficou assustado, preocupado, com medo, porque era desproporcional o número de loucos e o número de enfermeiros, de trabalhadores, né? E ele virou para alguém e falou assim: você não tem medo de ter uma rebelião aqui neste hospício, dos loucos todos se unirem e voltar contra vocês? E aí com muita tranquilidade, com muita sobriedade, ele falou assim: isso nunca vai acontecer, porque os loucos nunca se unem. E de fato, cada um fica na sua loucura, no seu mundo, não é assim? Cada um fica separado na sua loucura. Nós não somos estes, nós somos cheios do Espírito Santo. Amém? Se 12 homens fizeram estremecer a terra, da onde eles disseram: aqueles que transtornaram a terra chegaram até aqui. Quanto mais uma igreja avivada, poderosa, cheia do Espírito Santo, vai abalar essa cidade. Aleluia, vai trazer um avivamento no nosso meio, aonde as pessoas vão passar aqui na porta e vão perceber a presença palpável e vão desejar entrar aqui. Serão libertas, serão salvas, serão impactadas pelo poder de Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Meu Deus, tem que pregar essa palavra em 3 vezes, 3 parcelas. Fica de pé em nome de Jesus. Tem mais quatro pontos para poder falar. Vou deixar para a semana que vem. Aleluia. Amém. Cada culto as águas vão aumentar. Hoje chegou nos tornozelos. Semana que vem vai chegar no joelho. Na próxima vai chegar nos lombos. Depois vai ser um rio no nosso meio. Está preparado? Deus quer restaurar a sua unção. Deus quer restaurar o seu poder. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor.